Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Vivemos na última sexta-feira a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, essa importante festa que desde o século XVII, que nasceu para a igreja através da aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, religiosa francesa, que recebeu então essa graça de essas mensagens, esse conteúdo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desse conteúdo, então, a gente percebe 12 promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, a toda a igreja. A gente já falou de algumas, a gente vai falar de outras ainda agora nesse bloco. Mas, como o Padre Guido falou lá no começo do programa, geralmente é o contrário. Geralmente é a gente que faz uma promessa a Deus, dizendo, olha, Senhor, se eu conseguir tal graça, vou pagar uma promessa. Vou de joelho até tal santuário, ou vou cuidar de um pobre, etc. A gente sempre ouve falar dessas promessas. Nesse caso, é uma coisa um pouco diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo prometendo a gente essas graças, essas maravilhas, que são as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E aí, nesse aspecto, Padre Guido, chega uma pergunta aqui interessante, que eu acho que é dúvida de muitos nossos telespectadores, Já que é bem comum, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas é comum a gente encontrar as pessoas que estão pagando algum tipo de promessa. Sim. E a gente tem muitas dúvidas, as pessoas geralmente têm muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, o Patrício Nunes, ele é da cidade de Equador, no estado de Rondônia. Ele está perguntando assim, é verdade que quando a gente faz uma promessa, a gente precisa pagar o mais rápido possível? Tem a ver a velocidade da promessa com a graça ou não? Aproveita e explica um pouco para a gente todo esse contexto aí das promessas. Não, absolutamente. O amigo... É o Patrício. Patrício, obrigado por ter mandado este e-mail. Olha bem, a promessa é a resposta que nós queremos dar a Deus diante de um benefício não comum. Agora, a promessa é exclusivamente pessoal. É a pessoa que faz que deve manter, nunca atingindo terceiros. Um caso prático, porque são coisas que acontecem. Veio um dia uma senhora na casa paroquial dizendo, padre, eu tenho uma menina que daqui a poucos dias vai fazer a primeira comunhão. Quando esta minha menina era pequenina, estava muito doente. Eu fiz uma novena a São Francisco e fiz uma promessa que se a minha menina melhorasse, no dia da primeira comunhão dela, eu a vestiria com a roupinha de São Francisco. Padre, a minha menina não quer. Eu respondi, senhora, ela faz bem em não querer. Mas como, padre, o senhor também contra mim? Não, senhora. A promessa não pode atingir uma outra pessoa. Certo. Imaginamos esta menina, coitada, vendo as suas coleguinhas tudo de branco e ela com a roupinha marrom, etc. E não, se a senhora devia fazer uma promessa em outro sentido. No dia da primeira comunhão da sua filha, a senhora vestiria a roupa de São Francisco. Algo que a pessoa mesmo possa pagar, Não Exato. Transferir para outra. Não se pode transferir uma promessa para outras pessoas. Agora, quanto ao tempo, quando uma pessoa faz uma promessa, procure mantê-la. Não digo de um momento para o outro, como disse o nosso amigo, dentro da sua possibilidade, certo? Porém, faça de tudo para mantê-la. Agora, se acontece alguma coisa que não dá de cumprir esta promessa mantida, fale com o padre da sua paróquia. Fale, diga tudo para ele, não é confissão. Peça um aconselhamento e o padre vai dizer, olha, em vez de fazer uma assim, que não dá de ver, faça uma outra coisa, e o padre vai dar uma orientação como fazer. E não tem problema nenhum se, de repente, com o auxílio do seu sacerdote, ele pedir para substituir de alguma outra maneira, uma obra de caridade, etc. Exato, sim. Desde que você acompanhe bem com o teu pároco, você vai se dar bem nisso, padre? Diga tranquilo. É bem comum essa história mesmo, Padre Guido? A pessoa, infelizmente é comum, não deveria, mas acaba transferindo a responsabilidade da promessa para outros. Olha, meu filho está doente. Se ele
ficar bom, quando ele crescer ele vai ser sacerdote. Olha, se tiver vocação ele vai ser sacerdote. Se ele não tiver, vai ser obrigado a ser sacerdote. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Exato. Uma vez no seminário de Criciúma, onde eu estava trabalhando tantos anos atrás, veio uma família que, em ação de graça para manter a promessa, deixou até para o seminário uma generosa oferta, mas a uma condição, que nós cantássemos 15 ou 20 missas com canto gregoriano. Mas, senhora, falei, não se pode, ninguém está preparado para uma coisa desta. E, portanto, aconselhei esta senhora a procurar o padre da sua paróquia para modificar a essência da promessa. Muito bem. Voltando, então, agora às 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, essa promessa, então, que nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, nos deixou, então, organizado pelo padre santo, né, São Cláudio de Lacombière, aquele padre jesuíta que foi o diretor espiritual da Santa Margarida Maria Alacoque. A gente pode, então, entender melhor esse texto através das 12 promessas. Eu falei rapidinho no último bloco, o senhor ia comentar a quarta promessa. A quarta promessa diz, eu vos consolarei em todas as suas aflições. Sim. E a quinta promessa diz, serei seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. A dor, a aflição humana está presente também nessa história das 12 promessas. Jesus enfrenta o tema do sofrimento e da dor, um tema bastante comum diante da vontade que nós temos de estar sempre com boa saúde, de não ter nenhuma dor de dente, menos ainda um calo no pé, né? Gostamos da nossa saúde, mas nós sabemos que a doença, em uma maneira direta ou indireta, bate na porta da nossa casa. E na medida, inclusive, como avançamos até nos anos, começam os problemas da terceira idade, etc., e nos tornamos pessoas não mais com uma saúde de ferro. Jesus é bastante sensível diante do tema do sofrimento. Ed é ele, através desta promessa, que nos ajuda a transformar o sofrimento num gesto de merecimento espiritual. Isto é, eu ofereço o meu sofrimento para a conversão de alguém, por exemplo, para o bem da igreja, para que possa modificar a vida daquela pessoa que dá de notar que não está caminhando bem do ponto de vista moral. Por isso, Jesus está presente com digamos assim, com a sua pessoa, na pessoa que está doente. O sofrimento se torna um instrumento de verdadeira purificação. Eric, eu sempre, quando toco neste assunto, lembro, poderia ser um pequeno depoimento pessoal. Certo. Me lembro do primeiro ano que eu estava no Brasil, 40 anos atrás, 41, quando eu mandei um artigo para uma nossa revistinha lá na Itália, e escrevendo como é que eu passava a minha jornada no seminário de Criciúma, Santa Catarina. De repente, gente, me chega uma carta sem remetente, pelo carimbo do correio percebi que era de Roma, e a carta, sem nenhuma assinatura, dizia o seguinte: padre, eu sou uma religiosa acamada há 10 anos. 10 anos que dependo em tudo, não tenho nenhum movimento nem dos braços nem das pernas. 10 anos de cama. E estou ditando esta carta para uma minha colega, co-irmã religiosa. Quando eu li o artigo que o senhor mandou para a revistinha, decidi oferecer os meus sofrimentos de cada quinta-feira para o senhor. Que bonito, hein, padre? Olha só, gente. Eu até hoje, não sei nem se vive ainda esta religiosa, né, não respondi porque fez questão de não colocar nem o nome e menos ainda o endereço. Mas olha só, eu cheio de vida, jovem, estava com 25 anos, e esta aqui acamada já há 10 anos, que estava rezando e oferecendo o seu sofrimento para mim. É aí que intervém exatamente a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Muito bonito, né? Exato, e quando ele diz na quinta, serei seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte, já está apelando para a 12ª
quando se fala da passagem para a vida eterna, né? Isto é, Jesus está sempre ao nosso lado, nunca nos deixa sozinhos. Ed é tão belo, na hora do sofrimento, pensar nele, oferecer o sofrimento como um gesto de amor. E notaremos que tudo se torna mais suave, até, digamos, aquelas longas horas de solidão que tantas vezes qualquer doente passa. Na história da igreja, né, Padre Guido, a gente vê diversas e diversas vezes, muitos episódios, seja entre os santos, seja entre fiéis que não chegaram às honras dos altares, que ofereceram mesmo o seu sacrifício, como o senhor bem disse, que de maneira humilde, que só Deus conhece, mas que sustenta mesmo a igreja. Eu me lembrei, quando o senhor falava, Padre Guido, dessa passagem bonita que o senhor contou aí do início do seu sacerdócio. A gente lê pelos relatos dos primeiros cristãos, ainda na grande perseguição, nos primeiros 300 anos da igreja, em alguns momentos, os cristãos eram colocados, pendurados em postes, e eram colocado fogo nesses cristãos, né? E a gente vê um relato dos primeiros padres da igreja de uma conversão de um soldado romano que se converteu quando viu um cristão pegando fogo. Imagina, tinha um cristão lá no fogo, no poste pendurado, pegando fogo, pelo fato de ser cristão, perseguindo, dando a sua vida, e o rosto desse cristão, mesmo em chamas, exalando tanta paz, converteu o soldado romano. Porque ele olhou e falou assim, deve ter alguma coisa errada, como é que pode? Ele está morrendo queimado. E ainda está nessa serenidade, nessa paz, e se converteu ao cristianismo. Esse sofrimento, né, Padre Guilherme, está presente em toda a nossa história. A raça humana não tem como, a gente vai sofrer. Agora, quando a gente une nossos sofrimentos ao do nosso Senhor Jesus Cristo, aí a coisa fica melhor, né, Padre? Exato. Mas vamos fazer agora um passo mais profundo, Eric. O sofrimento, mesmo que seja uma coisa desagradável, aparece na nossa vida. Agora, como é que nós explicamos? Você falou agora do mártir. Como se explica, por exemplo, a espiritualidade de uma Rita de Cássia que pede em oração, pede para Jesus de poder participar do sofrimento dele. E o que aconteceu? Na parede do seu quarto havia uma pintura de Jesus na cruz, com a coroa de espinhos, e um espinho sai da cabeça de Jesus e entra na fronte de Santa Rita. E o acompanhou por muito tempo, né, Padre? Até o final da vida. É verdade. É chamada a Santa dos Impossíveis, das coisas impossíveis, porque a um certo ponto, em primeiro lugar, criou uma ferida que gerava também um mau cheiro, né? E ninguém aguentava. E, a um certo ponto, aconteceu que a Igreja Católica estava celebrando um jubileu com a indulgência plenária para quem fosse até Roma. E ela queria ir e pediu para Jesus a graça de cicatrizar aquela ferida para ela poder ir até Roma. E ela foi. E aconteceu que cicatrizou. 2 meses depois, quando ela voltou para Cássia, no mesmo dia que entrou no convento, apareceu de novo a ferida. Bonito, né? A gente vê essas histórias dos santos, né? Sim. Santa Rita de Cássia pediu o sofrimento. Sim. São Padre Pio de Pietrelcina não pediu o sofrimento e recebeu mesmo assim, né? A mística de Nosso Senhor Jesus Cristo com os seus filhos é belíssima e está fora do nosso alcance. A nossa inteligência não tem como entender esses detalhes. A gente só vive e agradece a Deus por elas. O senhor falou de indulgência, Padre Guido. O nosso telespectador aqui, o Josi Viana, que mora em Itapipoca, no Ceará, ele está lembrando aqui se a devoção das primeiras sexta-feiras, né, a gente já falou aqui da grande promessa, que é a 12, né? Lembrando, a todos que comungarem, estou lembrando a 12ª promessa, a todos que comungarem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Ele está lembrando que se esse tipo de devoção nos garante a indulgência. Ele até lembra se é indulgência plenária ou parcial. Você pode explicar para a gente isso? A indulgência é plenária. Inclusive, na hora da morte, a Igreja dá autorização para os padres que estão ao lado da pessoa que está partindo para a vida eterna, dá o poder da indulgência plenária
em termos latinos, in articulo mortis, isto é, na hora da morte. É a absolvição total dos pecados graves e veniais também, através do qual aquela pessoa vai direto para o céu. A gente já falou diversas vezes de indulgências, a gente volta sempre nesse assunto. Mas lembrando, as indulgências nada mais são do que a igreja recorre aos méritos eternos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao nosso socorro, para que os pecados já perdoados também sejam apagados os efeitos desses pecados, certo? Então as indulgências são isso. A igreja recorrendo aos méritos eternos de Cristo, vindo em nosso auxílio em toda a história da igreja. Padre, vamos falar aqui sobre uma outra promessa, que é a sétima. Sim. Não, desculpe, não é a sétima que eu ia dizer, não. Eu ia dizer aqui, na sequência, a sexta promessa, na verdade, Padre Guido. Sim. A sexta promessa diz o seguinte: lançarei bênçãos abundantes sobre todos os trabalhos e empreendimentos. Né? Nosso Senhor dizendo, lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e seus empreendimentos. Será que essa promessa tem a ver só mesmo com a nossa vida profissional, nossos empreendimentos profissionais, Padre Guido? Absolutamente não, meu amigo. E quando Jesus fala que vai abençoar os nossos empreendimentos, significa que ele promete de verdade também a prosperidade, mas sobretudo a segurança, certo, do nosso trabalho. E quando uma obra é de Deus, esta obra vai para frente. Se trata de uma bênção, não é que alguém poderia imaginar, eu vou fazer a novena, o coração de Jesus, vou ficar rico. Não, não tem nada a ver. Não se trata de um benefício material, digamos assim, de enriquecimento, não. Mas trabalhar abençoados por Deus é outra coisa. Né? Nós nos sentimos bem porque estamos respondendo aos sinais da graça de Deus. Como é belo, por exemplo, ver, né, naquele lugar de trabalho que todo mundo se entende, cada um se respeita, que se produz, que se divide também os recursos de ganho, etc. Como é bom ver um bom relacionamento entre patrões e empregados. É isso que Jesus promete para todos nós. Agora, é totalmente lícito e bom que cada fiel possa pedir pelo seu trabalho, Sem pelo dúvida. seu trabalho honesto e pedir que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo abençoe seus empreendimentos também, né, Padre? Ou tem alguma coisa de errado nisso? Não, é ótimo isso aqui. Como é importante, por exemplo, no começo do serviço cotidiano, até um momento de oração, ou pessoal, ou comunitária também, e oferecendo o serviço como um gesto de amor para o Sagrado Coração de Jesus. Gente, quando isso acontece, é impossível não receber a resposta da promessa feita por Jesus. A Viviane Rodrigues, nossa telespectadora, que é da cidade de Curvelo, lá em Minas Gerais, ela pergunta, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus só acontece nas primeiras sexta-feiras de cada mês ou pode acontecer em outros momentos? Não, acontece todos os dias. Aliás, conforme os escritos de Santa Margarita Maria Lacoque, Jesus gostaria que todos os dias escolhêssemos uma hora de orações particulares, pensando nele, certo? Jesus estabelece também a devoção da primeira sexta-feira do mês, com a comunhão reparadora, e Jesus quer, em poucas palavras, ser lembrado constantemente na oração. Agora, essa da primeira sexta-feira do mês, meus irmãos, é bastante comum no mundo inteiro. Até nas capelas onde o padre não pode ao mesmo tempo ficar em dois lugares, mas pode encarregar os ministros para dar a Santa Comunhão Reparadora. Certo? Eu dizia, no nosso encontro de preparação, como fazemos todas as vezes que fazemos nosso programa, olha onde eu estava, até o ano retrasado, na cidade de Passos, na Minas Gerais. Né? Na nossa igreja do nosso educandário, dedicada a Santo Aníbal Maria de França, na primeira sexta-feira do mês, seja na missa de manhã como também à noite, não quero exagerar, mas se alguém desmaiasse, fica de pé. Não tem nem lugar para cair.
Gente, isto é muito gratificante, vendo as pessoas que mesmo antes de ir para o serviço de todos os dias, naquele dia vão para receber a comunhão reparadora. Muito bonito isso, né, Padre Guido? Padre Guido, a gente vai por mais um intervalo. Queria que você comentasse para a gente na volta sobre a 7ª promessa, que tem a ver com a misericórdia. E vem aí, inclusive, o ano da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. Queria que o senhor fizesse uma relação para a gente, então, dessa promessa, também com o ano da misericórdia. E para encerrar esse bloco, quero agradecer a Francisca Jacinta dos Santos, da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que também ficou sócia agora. Muito obrigada, viu, Francisca? Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já, então, para falar um pouquinho mais sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Não sai daí.